É um prazer estar convosco aqui, a falar sobre estas coisas. Eu acho que temos pouco tempo para falar sobre tanta coisa importante, mas eu que tinha pensado dizer-vos uma coisa, mudei completamente o que tinha pensado dizer depois de ver a audiência que temos aqui, depois das intervenções que houve. Eu vou-vos dar uma pincelada muito rápida sobre as consequências da globalização que às vezes não são visíveis e que mudaram o mundo, sob o ponto de vista económico, não é? Depois vou-vos contar a minha experiência da PT, da internacionalização, não contá-la porque ela é conhecida, mas por quais o segredo que esteve por trás do sucesso da PT que não é conhecido. E depois vou-vos contar alguns, vou-vos referir 4 ou 5 aspectos fundamentais no sucesso, no processo de internacionalização, tendo em conta os 40 anos que eu tenho de internacionalização, onde eu errei e onde se erra normalmente, e onde se ganha normalmente. Falando sobre globalização, toda a gente sabe que a globalização, bom, para mim ela não vale a pena ir às origens, ela provavelmente nasceu com a queda de Berlim, com a queda do muro de Berlim. Eu penso que foi aí que começou realmente a globalização e, de algum modo, o desenvolvimento da internet também. Eu estava nessa altura já ligado às questões das telecomunicações, o extraordinário desenvolvimento da internet e das tecnologias de computação digital, que hoje em dia marcam, de facto, a economia mundial, começaram por essa altura, por inícios dos anos 90, fins dos anos 80, 90, por aí. Portanto, a globalização trouxe 3 coisas que vale a pena reter, que são conhecidas. A primeira coisa é que os países organizaram-se criando campeões globais. Eu estava em Macau quando os chineses reuniram 120 empresas públicas e o governo disse-lhes: nós queremos que vocês sejam operadores globais, empresas globais. E estamos disponíveis para vos dar o apoio por forma a que vocês se transformarem em grandes empresas globais. Muitas das empresas chinesas que vocês veem por aí pertenciam a essas empresas. Isto foi há 30 anos, há 20 e tal anos. A Huawei, que é a que eu conheço bem, e a Fernanda também, que é em Shenzhen, próximo de Hong Kong, eu visitei-a, porque aquilo parecia uma aldeia de pescadores. Shenzhen, lembra-se bem, hoje é o grande centro tecnológico de Macau, é a sede da Huawei, que tem hoje 25% do mercado de telecomunicações mundial. A Espanha fez o mesmo. Quando a González assumiu o poder, reuniu um conjunto de conselheiros, 12 conselheiros, alguns meus amigos, que eram das personalidades mais famosas de Espanha, empresários. E disse: vocês são uma espécie de um conselho que eu vou ter aqui e reunimos todos os meses. E o objetivo é criar 12 empresas globais espanholas. Grande parte das empresas espanholas hoje globais, como a Repsol, por exemplo, a Telefónica, os bancos, o Santander, o Banco Bilbao Biscay, foram desenhados nessas reuniões. Foram construídos com base em raciocínios desse grupo de conselheiros que eram dirigidos na altura pelo Primeiro-Ministro, e o Primeiro-Ministro tinha a função de implementar aquilo que eles pensavam e que refletiam e que construíam, no fundo, no papel. O Aznar continuou, esses senhores tiveram 20 anos e construíram as 12 grandes empresas globais espanholas. A mesma coisa se passou com a Finlândia. A Finlândia, quando se deu a queda da União Soviética, 50% da economia finlandesa dependia da União Soviética. E quando se dá a queda da União Soviética, o primeiro-ministro finlandês reuniu 20 pessoas, empresários e importantes da Finlândia, e definiram um plano de 20 anos de reconversão da indústria, de toda a economia finlandesa. E hoje a Finlândia é líder mundial em todos os indicadores. Praticamente em todos os indicadores é líder mundial. Portanto, primeira mensagem: hoje em dia, os países no mundo global, sem terem campeões globais, empresas globais, têm grandes dificuldades em terem uma cultura de internacionalização, porque elas são líderes, digamos, e acabam de ser referências, digamos assim, no mundo, no país em que estão, a sua atividade, a sua cultura, a sua forma de estar. A segunda coisa que se criou, que às vezes a gente não conhece, é as redes de valor, as chamadas redes globais de valor. As multinacionais, na sequência disso, da globalização, deixaram de localizar a sua cadeia de valor no país onde estavam. As globais passaram a ser apátridas, ou seja, a cadeia de valor das empresas globais, das empresas dos campeões mundiais, dos campeões globais, das empresas globais, estão sediados ou no país cuja competitividade é mais favorável. Ou seja, podemos ter um país, uma empresa multinacional que tem uma fábrica em Portugal, pode ter as matérias-primas em Angola,
pode ter o design em Itália, pode ter o financiamento em Londres, pode ter o mercado nos Estados Unidos. Ou seja, a localização da cadeia de valor de uma empresa multinacional é em função das competências que cada país acrescenta ou pode acrescentar na cadeia de valor. Esta globalização das empresas multinacionais e a localização geográfica da cadeia de valor é uma das grandes mudanças e é uma oportunidade para os países africanos. Os países africanos têm uma forma de se industrializar, atraindo, digamos, investimento estrangeiro, porque eles, através das suas matérias-primas, têm, e mão de obra barata, têm capacidade, digamos, de atrair partes da cadeia de valor pelas multinacionais. Esta, digamos, a terceira consequência que eu queria que também ficasse também expressa como sendo das coisas que mudaram o mundo foi a regionalização do mundo. Aquilo que nós chamamos hoje a União Europeia, que nós chamamos o Mercosul, o que chamamos a ASEAN, o que chamamos a ACDC, não são mais que os países perceberam que só organizando-se regionalmente, através de potenciar sinergias económicas que têm, geográficas, podem ser mais competitivos, tendo empresas globais, regionais, que depois possam globalizar. Portanto, estes três fatores marcaram, de facto, a mudança da economia e definiram vencedores e vencidos. Quem não percebeu isto acabou por ser vencido. Se forem ver, e há um outro fator fundamental que é na criação de valor, se olhar o índice Standard & Poor's de há 100 anos, 70 anos, 80 anos, verificarão que as empresas que estão no índice Standard & Poor's, como as empresas mais de maior valor, são empresas quase todas para dimensão. O critério fundamental que levou ao valor foi a dimensão. Era a General Motors, era a Ford, era as grandes empresas. Hoje não. Hoje, as empresas de mais valor são as empresas, é a Google, é o Yahoo, são as empresas de intangíveis. Ou seja, o valor criado de hoje já não está ligado ao gigantismo, já não está ligado à dimensão. Está ligado à combinação entre a performance e a dimensão. Isto foi uma alteração profunda também, derivada da globalização e derivada desta mudança profunda da Organização Económica Mundial. Isto eram quatro tónicas que eu gostava de vos falar antes de falar da Portugal Telecom. Tem a ver com globalização e a importância que isto tem na Organização Económica do mundo. Porque nós, apesar de sabermos que elas existem, não sabemos qual é a origem. A origem está por trás disto, está a globalização. O segundo tema que gostava de falar era sobre Portugal Telecom. Não vos vou falar o sucesso da Portugal Telecom. Portugal Telecom teve sucesso porque percebeu que havia uma oportunidade e agarrou-a. E foi confrontada com uma situação em que tinha que decidir. E ou se internacionalizava ou morria. E ela internacionalizou-se e venceu. Isto é conhecido. Não vou contar-vos a história da PT, infelizmente ela está a cair. Agora é uma história triste, mas na altura não era uma história de sucesso. Mas vou-vos contar uma história que está por trás. É que quando se deu a compra da Telesp Celular no Brasil em 1998, nós comprámos uma empresa maior que a nossa boca. Era a maior empresa do Brasil. A Vivo, como sabem, tem hoje 95 milhões de clientes. Tinha na altura que nós a vendemos 70 milhões de clientes. Chegou a ter 75% de cota de mercado do Brasil. Portanto, ou seja, nós era uma empresa muito grande para nós. E, portanto, nós, eu ia dizer uma coisa que me passou nessa coisa da Vivo, que era a questão... já sei o que ia dizer. Portanto, a Vivo foi um sucesso. Mas o que é que aconteceu? Aconteceu que nós percebemos, os gestores, nessa altura da Portugal Telecom, que tínhamos na mão um monstro e que éramos pequenos para ela, e tínhamos que enfrentar não só a privatização, que começou em 95 na Portugal Telecom, isto foi em 98, tínhamos que enfrentar a privatização, a liberalização, portanto, tínhamos que mudar a cultura da empresa. E é aqui que eu quero transmitir-vos aquilo que não é conhecido. Houve 4 empresas determinantes do sucesso da Portugal Telecom, que não são conhecidas. A primeira foi a McKinsey. Porquê? Porque toda a estratégia da Portugal Telecom, toda, desde o primeiro minuto, desde o primeiro dia até o último, foi desenhada pela McKinsey connosco, que teve 10 anos connosco a conduzir todo o processo estratégico da Portugal Telecom. A segunda empresa foi a Mercer. A Mercer foi quem reduziu a metade os custos da Portugal Telecom e a tornou competitiva. Não sabe porque era o trabalho chato, era por pessoas na rua, era reduzir salários. A reduzir salários não era bem o caso na altura, era adaptar, digamos, os custos à realidade, à competitividade global. A terceira foi a Booz Allen, que era uma empresa suíça que nós contratámos para adaptar os preços
Aquilo que a gente tem hoje, a faturação ao segundo, resultou de um trabalho da Booz Allen, que na altura se tinha, que na altura foi o famoso taxa de ativação, que ele veio muita pancada, como vocês se recordam, não foi mais que uma transformação de política tarifária que nós tínhamos que antiquada e que eles modernizaram. E a outra, finalmente, a outra empresa que não é uma empresa, é uma universidade, que eu estava aqui a contar há bocado à Fernanda, foi o INSEAD. Ou seja, nós fizemos na alcunha, e já é importante, porque é oportuno, a Portugal Telecom transformou a sua cultura dos seus quadros, fazendo um acordo com o António Borges, que já faleceu, que era o dean da Universidade, da INSEAD, e fizemos um acordo em que ele formou durante 6 anos os quadros, ele, INSEAD, durante 6 anos os quadros da Portugal Telecom, dando-lhe uma cultura internacional, e durante 6 anos, durante 6 meses, os quadros superiores da Portugal Telecom foram a Fontainebleau, e vinham professores de Fontainebleau a Portugal, isto foi fundamental para a mudança. Portanto, o sucesso da Portugal Telecom não é apenas um sucesso financeiro, é um sucesso cultural, porque na altura em que chega a liberalização em Portugal, no ano 2000, nós tínhamos gente preparada, não só para a liberalização, como também para a internacionalização. Daí o sucesso da Vivo no Brasil não é um por acaso. Ou seja, não é apenas uma questão financeira, uma questão de ganharmos. Não. Houve uma transformação profunda de uma empresa que era monopolista e estatal e passou a ser uma empresa privada, internacional, com uma cultura mudada em 6 anos por uma universidade estrangeira, neste caso o INSEAD. Bom, isto era, digamos, o que eu gostava de vos dizer sobre a PT, porque a PT dava uma história para a gente estar aqui o resto da tarde a contar como é que a PT cai, infelizmente, como é que ela está a ser vendida, mas isso é outra história. Gostava de vos contar, para terminar, deixar-vos 4 ou 5 recomendações da minha vida de empresário, de gestor, no mundo internacional. A primeira é uma das razões do sucesso por onde eu tenho passado ao longo da vida é quando eu tenho a capacidade de prever, ter uma visão correta do que vai acontecer no futuro, eu normalmente ganho. Portanto, uma peça fundamental do decisor de sucesso é antever com uma probabilidade de sucesso elevada o futuro. Eu lembro-me, quando estava, uma história que eu estava com o Francisco Balsemão em Palm Springs, nos Estados Unidos, a assistir a uma conferência sobre multimídia. Isto no ano de 99, em Palm Springs, na Califórnia, nos Estados Unidos. E estávamos os dois, ele era de mídia e eu era de telecomunicações. E eu pensava, dei para mim e disse, mas eu não percebo este mundo, estes tipos estão a falar de uma coisa que em Portugal a gente nem sequer sonha. O que eles estavam a falar era aquilo que a gente hoje chama de convergência de telecomunicações com multimídia. E aquilo que, passado uns tempos, deu-se a fusão entre a CNN e uma empresa de mídia nos Estados Unidos. Ou seja, eu cheguei cá a comprar a Luz ao Mundo. Foi a consequência. E a Telefónica comprou a Endemol na Holanda. Por acaso foram erros vários, mas do ponto de vista conceitual estava correto. Portanto, a primeira coisa que está aqui é perceber o mundo, ter uma visão clara do mundo. Ter uma noção de que nós estamos a tomar decisões cuja projeção está no sentido da tendência da sociedade que vamos encontrar. Esta é uma questão central para poder jogar certo. A segunda coisa tem a ver com a capacidade de inovar. A famosa creative destruction do Schumpeter. A destruição criativa do Schumpeter. Ter a capacidade de nos libertarmos, não nos ligarmos sentimentalmente aos produtos. Ter a frieza de deixar cair os produtos que não são rentáveis. Ou seja, isto é a capacidade de inovar. Isto é fundamental. Eu tinha um professor, de resto, em Harvard, eu fiz vários cursos daqueles que a gente ao longo da vida faz, eu fiz aqueles cursos que em Harvard tinha de 15 dias, para um senior program, de 15 dias. Eu tinha um professor que me disse uma coisa que eu nunca mais me esqueci. Disse assim, você, como CEO, eu era CEO na altura, da Portugal Telecom, ele disse, você como CEO, há 2 coisas que você nunca pode delegar. Delegue tudo, mas há 2 coisas que você nunca delegue. A primeira é, não deixe que o seu concorrente seja mais inovador que você. E isso não pode delegar a ninguém, tem que ser você a perceber. A segunda coisa que ele disse foi, não deixe que os melhores profissionais estejam com o seu concorrente. É outra coisa que você não pode delegar. É a qualificação e formar os seus quadros de forma que eles sejam os melhores no mercado. Portanto, a segunda mensagem que vos deixo é esta, a capacidade de inovar, a capacidade de nos libertarmos de produtos que já não são rentáveis, ou seja,
ter a frieza de mudar, capacidade de mudar no momento próprio e formar as pessoas. A coisa mais rica de uma empresa são as pessoas. Uma vez com o Peter Drucker, eu estava na História Fama, eu era vice-presidente da História Fama. A História Fama tinha componente financeiro, era vice-presidente e tinha a questão financeira. E eu tinha um problema complicado, é que passava os dias todos ao telefone a arranjar dinheiro para pagar salários no fim do mês, porque aquilo era empresa, não era viável. E o presidente, que era o engenheiro Carlos Manci, que era meu amigo, era um homem que defendia a energia nuclear e achava que a História Fama devia meter-se na energia nuclear e só via e contratou uma empresa alemã chamada Kimball para fazer um estudo de organização da História Fama, já com energia nuclear, e eu só via era mapas à frente, atrás, e todas as cores, retângulos de todos os tamanhos, e eu passava o tempo a arranjar dinheiro para pagar salários, porque a empresa não era rentável. Bom, um dia fui a uma conferência, a um seminário com o Peter Drucker. Eu dava muito bem com o Peter Drucker. O Peter Drucker tinha uma relação comigo muito curiosa, porque eu era o mais novo que ia aos cursos dele, e ele dizia: tu, você é o único homem que não tem cabelos brancos que vem às minhas conferências, dizia ele. Porque eu era muito novo, tive a sorte de ser muito novo presidente. E então, eu um dia disse: ó, professor, era em casa, ele fazia umas coisas em casa dele na Virgínia, uns fins de semana, e eu mostrei-lhe os mapas que eu tinha lá, da Kimball, os alemães, que só mostravam crescimento e coisas, todas as coisas, e eu vivia com o drama da contradição dentro de mim, era a questão da expansão e a questão de arranjar salas para pagar. E eu pus-lhe a questão, e ele ouviu, e no fim disse-me assim: ouça lá, você já sabe quem vai pôr nesses quadradinhos que tem aí? Disse-me ele. Disse: não, isso a gente ainda não pensou. Então, esquece isso. Escolha as pessoas que vai por aí, depois eles fazem o organograma, disse ele. Disse-me o Peter Drucker. Esta é a lição da vida. Quer dizer, descentralizem, deem competências, controlem, mas deem responsabilidades, accountability, deixem as pessoas funcionar, deem liberdade, mas controlem-nos, mas deem capacidade para eles serem competentes e evidentemente, supervisionando, mas deem-lhes espaço. Porque a formação, a qualificação, a qualidade das pessoas e a accountability das coisas mais importantes numa organização. Finalmente, para não vos maçar mais, porque eu tinha muitas histórias para vos contar, vou-vos contar uma história que tem a ver com o que se passou na Telespecial no Brasil. Nós, quando estávamos, uma semana antes de comprarmos a Telespecial no Brasil, começou a ocorrer no Brasil que o real ia desvalorizar. E nós tínhamos um estudo, já sabíamos mais ou menos onde é que íamos apostar, etc. Tínhamos bancos a trabalhar connosco, tínhamos muita gente a trabalhar connosco, e então começou a ocorrer que o real ia desvalorizar. E nós, de emergência, reunimos e dizemos: nossos estudos não contavam com uma desvalorização do real. E então, os bancos, nessa altura era a Merrill Lynch, que era o nosso banco, eram vários bancos, mas um deles era a Merrill Lynch, disse: a gente só tem que fazer uma coisa que é reduzir o risco. Reduzir o risco. É outra das questões fundamentais, a avaliação do risco. E a avaliação do risco passava por nós arranjarmos aquilo que se chama agora um swap. Quer dizer, o que nós fizemos foi um colateral. Comprámos obrigações. Já tínhamos pago 3,5 bilhões de dólares pela Telespecial. Íamos pagar, nessa altura, era o que a gente pensava que ia pagar, como pagámos. E então, o swap que a gente arranjou, depois de ganharmos a operação, passados cerca de um mês ou dois, que a gente arranjou, foi comprar $1 bilhão em obrigações do Tesouro brasileiras que rendiam 12% em dólares. Reparem bem, eu já, quando entrei em Portugal, quase não me queriam deixar entrar, porque eu tinha falido o país, porque tinha pago 3,5 bilhões de dólares a comprar a Telespecial, etc. Ainda fui gastar mais $1 bilhão num swap, comprando obrigações do Tesouro brasileiro em dólares. Pois é que, de facto, o real caiu mesmo. Caiu em janeiro. A operação foi em julho, e em janeiro estava eu e eu sentar em Comandatuba com a minha mulher para passar o fim de semana, nem tive tempo de pôr as malas. Ouvi a notícia que o real tinha caído, voltei outra vez, meti no avião e vim para Lisboa. E nessa altura aplicámos, de facto, o swap. E o swap deu-nos 120 milhões de contos na altura de ganho. Ou seja, o que é que fizemos? Antecipámos o pagamento da compra da Telespecial, que era paga em 3 anos em reais, e com as obrigações, tínhamos ganho em obrigações do Tesouro na altura, obrigações do Tesouro brasileiro que eram pagas em dólares, a 12%, nós antecipámos o pagamento e ganhámos 120 milhões de contos na altura. 120 milhões de contos na altura. Portanto, ou seja, o que interessa aqui não é o exemplo, o que interessa é a avaliação do risco. E a redução do risco numa operação internacional é fundamental, em particular porque estamos a trabalhar em mercados que conhecemos mal. Que é outra das coisas que eu gostava de vos deixar, era
atenção aos mercados. Qualquer pessoa que se meta no mercado estrangeiro tem que conhecer muito bem. Nós, quando chegámos ao Brasil, pensávamos que aquilo que era tudo, aquilo que era Portugal, que era Europa. Não. O Brasil, só a única coisa que tem de português é a língua, porque o resto é tudo, a cultura é toda americana. As leis regulatórias, o quadro regulatório brasileiro é todo norte-americano. E nós que trabalhámos aqui com GSM, chegámos lá, havia o CDMA, que era um sistema americano. E a gente nem sabia. Portanto, ou seja, atenção ao mercado com que vamos entrar. Analisar cuidadosamente o mercado, a cultura, as leis, e saber que caminho vamos traçar e reduzir os riscos ao mais possível. E, finalmente, para terminar esta questão, gostava de vos deixar uma nota só, exatamente, uma nota só sobre o futuro. Que me apetece dizer, já está um bocadinho fora do contexto. Eu, há dias, estava a falar numa conferência e vi uma certas pessoas a falar, enfim, sobre várias coisas, e depois eu disse-lhe assim, o meu amigo, eu estava a falar era uma mesa redonda, o meu amigo já sabe qual é o mundo que vai encontrar no ano 2050. Disse-lhe eu. E ele disse-me, ninguém sabe. Pois é, mas eu devo dizer uma coisa, eu acho que sei com uma probabilidade de certeza elevada. Disse-lhe eu. E isto aconteceu há cerca de 3 meses. Olha, vai acontecer isto. Olha. A primeira coisa, as energias fósseis vão desaparecer, vão cair. Dentro de pouco tempo, o preço do petróleo cai. Parece que eu estava a adivinhar, passado 2 meses caiu. Neste momento já caiu 40% do preço do petróleo e nunca mais volta a subir. E por uma razão simples. É porque hoje em dia a produção, a extração de petróleo é tão cara quase como o custo, os $70 por barril é quase o custo do petróleo que a gente está a tirar a 5 mil metros de profundidade. Porque, ou seja, o petróleo que a gente hoje tira já é mais sujo e, por outro lado, está muito fundo. Portanto, ou seja, e por outro lado há as energias renováveis, e há a questão ambiental e as alterações climáticas. E, portanto, a probabilidade dos combustíveis fósseis desaparecerem dentro de 10, 20, 30 anos é inevitável. Disse-lhe eu, isto a brincar. Bom, depois disse assim, bom, mas há outras coisas que vão acontecer. A internet que a gente tem hoje, apesar de não ter evoluído, está na idade média da internet. O que vem aí para a frente, meu caro amigo, há dias disse-lhe eu a brincar. Isto está uma coisa mais restrita que esta até. Há dias disse-lhe eu a brincar. Houve um tipo nos Estados Unidos que fez um automóvel elétrico numa impressora em 3D. O quê? Disse-me ele. Pois. O que é que isso quer dizer? Bom, não quer dizer nada. Quer dizer é que se a internet se vai desenvolver a um nível como nós prevemos dentro de 20 a 30 anos, o que você vai ter são casas que são autênticas centrais elétricas, que produzem energia solar e energia eólica e distribuem ligadas a redes de internet que a distribuem, e vai ter, se calhar, na ponta uma impressora que fabrica em 3D. Ou seja, você pode distribuir produtos em 3D, já reparou? Ou seja, você pode fazer um automóvel em 3D. Eu a brincar com ele. Bom, ok. O que eu estou a tentar dizer é que o mundo, o que eu vos quero dizer, como último ponto, é que estamos na mudança do mundo profunda, que tem a ver com a organização económica do futuro, que tem a ver com as tecnologias do futuro, e tem a ver com as questões ambientais, e tem a ver com as questões de energia, tem a ver com aquilo que os economistas chamam de economia distribuída. Porque é assim, que vai acontecer assim. Não sabemos se é 10 anos, se é 20, se é 30. E, portanto, o que eu vos quero dizer é que eu já estou a pensar como gestor quais são os 10 anos. Portanto, eu como gestor e vocês, jovens como são, têm que pensar o que é que vai acontecer dentro de 10 anos. E eu posso estar errado, mas analisem se estou errado ou se estou seguro. Mas esteja eu errado ou seguro, vocês têm que saber o que vai acontecer. Porque se não souberem o que vai acontecer com uma probabilidade de certeza elevada, a vossa decisão pode estar errada, ou a probabilidade de estar errada é maior. Desculpem lá o tempo que vos tomei.